Estamos de volta. E antes de falar do Fluminense, vamos dar uma notícia aí de um jovem, né, jogador que está atuando aí no futebol brasileiro, o Eric, né, atacante aí do Goiás, que ficou afastado um tempo aí, né, pelo Hélio dos Anjos, ficou 7 jogos, nem no banco estava, brigado com o jogador. Depois que ele voltou a jogar bem, fazer gols. E o Hélio dos Anjos caiu, né? Eu acho que ele estava errado. Né, 7 milhões e meio de euros, quase 30 milhões de reais, e o jogador fica até o fim do Campeonato Brasileiro ainda ajudando o Goiás aí contra o rebaixamento, e se transfere aí para o Fenerbahçe da Turquia a partir de janeiro. Uma grande negociação aí do Goiás. É um garoto com um futuro promissor, e o Esmeraldino conseguiu encher essa mala aí, que esse dinheiro seja bem empregado, pensando no ano de 2016, e toda sorte pro Eric aí. Pro Goiás. E toda sorte pro Eric aí a partir do ano que vem lá no Fenerbahçe, na Turquia. Adaptação é difícil, mas... Só pra gente saber o seguinte, Goiás, 30 milhões de reais, Goiás. Aí ano que vem vai para a 3ª divisão. É isso aí. Gente, mas vamos falar aí do Fluminense, né, contra o Corinthians, lá na Arena Corinthians, o líder do campeonato, né, um Corinthians aí que vem, né, muito bem no Campeonato Brasileiro, apesar, né, de ter sido eliminado pelo Santos na Copa do Brasil, né, o Corinthians aí recebendo o Fluminense. Um jogo difícil, hein? Jogo difícil, é o time a ser batido. Juntamente com o Atlético Mineiro, eu vejo como as duas melhores equipes hoje, em termos de campo. As duas equipes que mais tenho o prazer de assistir são o Corinthians e o Galo, muito bem trabalhados por Tite e Levi Coupe. E o Fluminense, um empatezinho lá hoje, já estaria de bom tamanho. A vantagem, você torcedor tricolor, notícia aqui de primeira mão, Flusão tem reforço para hoje. O Ronaldinho Gaúcho não joga. Pode ser que o time jogue mais leve, eu acredito... Vai jogar quando, né? Exatamente. Eu acredito nesse pontinho aí, em virtude desse time hoje talvez mais versátil, com o Vinícius entrando, um time mais solto, mais leve dentro de campo. O Gerson já com essa situação contratual dele resolvida, entrou bem contra a equipe do Atlético Mineiro, apesar da derrota, entrou bem no segundo tempo. Pode ser aí, o Anderson vai ter algumas pecinhas aí que vem para jogar, já com uma motivaçãozinha diferente, para ver se o Fluminense consegue permanecer no G4 ali. Jogo difícil, o empate está de bom tamanho. Ei, Nico, esse Corinthians e Fluminense aí, sem Ronaldinho, provavelmente ele vai querer jogar o Clássico, que aí é cheio de glamour, né? Cheio de status, o Fla-Flu de domingo, então tá se guardando aí pro Fla-Flu. Assim, né? Depois que ele falou que no Flamengo, quer dizer, no Fluminense, pode azar. Desgraça. É mole, não. Eu só vejo o seguinte, eu me decepcionei um pouco com o Anderson, né, treinador do Fluminense. Motivo, ele sempre me passou um cara de personalidade. Quando ele começa a dar desculpas evasivas pro Ronaldo, e por que ele não joga, que tem e tal, mostra que ele está sendo totalmente conduzido pela diretoria. Mas isso não tem jeito. Então, assim, o time está sendo escalado pela diretoria e não por ele. Pelo patrocinador. Isso aí não tem como fugir disso. Não, tem sim, local. Eu contestei muito porque um jogador como o Ronaldinho Gaúcho está vindo para o Fluminense diante do momento que o Fluminense vem vivendo. O Anderson com o grupo na mão. Agora não adianta. Como é que você pega um investimento de 800 mil reais e fala, você fica com uma opção? Daí, assim, o Lucão... E o seu retorno de imagem que você infelizmente, né, ou o Anderson batesse o pé com isso, porque é o momento de você ter o time na mão, porque o time, eu estou observando os jogos, e nós falávamos aqui isso quando contratou o Ronaldo, o time, ele não está jogando. Pô, você ganhou 800 mil, Lucão? Toma aí, parceiro. Ah, você tá em dia? Toma aí, parceiro. Resolve aí. Porque se você é estrela da companhia, e eu observo, o discurso, eu gosto muito de discurso, eu falo muito de discurso de jogador, eu gosto muito disso. O discurso do Fred e o discurso do Ronaldo não estão batendo de jeito nenhum. Tem uma guerra de ego aí dentro, aí, muito grande. E o Ronaldinho, o Ronaldo Assis, ele é péssima influência para os jovens jogadores. É verdade. Então nós temos aí que o Fluminense tem que trabalhar isso muito bem. E acredito, o Anderson não é esse técnico. Não é, voz ativa de jeito nenhum. Então, e isso tudo. Tirando isso, o jogo contra o Corinthians de hoje é um jogo kamikaze. A obrigação de vencer é toda do Corinthians. O Fluminense, na posição que ele está, ele vai simplesmente para administrar um resultado.
não jogo a responsabilidade nessa garotada do Fluminense. O Vinícius, o Gerson. O Gerson não tem rendido nem 3% do que ele pode render. Estou falando 3%. Não, do que ele rendia, né, no início do campeonato. Ele batia a bola, corria atrás. Eu acredito agora num sucesso um pouco maior de agora até o final do campeonato, porque independente agora de lesão ou de qualquer tipo de situação, o contrato já está assinado, já está tudo ok. Em janeiro ele já se apresenta na Itália para atuar pela equipe da Roma. Então talvez em relação a essa tranquilidade quanto ao futuro dele possa refletir dentro de campo, porque é um jogador que tem talento e pode mais. Entre o Gerson e o Ronaldinho, o Gerson de cabeça boa, eu vou preferir o Gerson sempre e o Vinícius principalmente, que é um jogador que voltou de lesão aí agora, está voltando aos poucos, entrou já contra o Atlético Mineiro, esse jogador não pode ser banco. Verdade, então... e tem assim, aí você tem o Jean também, que não está rendendo nada, você tem o Edson, que é um volante, um bom volante. Estão sobrecarregados. Estão sobrecarregados, mas aí você tem que pensar o seguinte, a formação que o Edson, até entendo a formação do Magnata e do... Também não dá. Não dá, mas se você entender o seguinte, por que ele escala o Magnata e o Ronaldo? Porque quando jogar o Ronaldo e o Fred, o time vai jogar assim mesmo, com -2. Então ele já está adequando o time para jogar com -2. Infelizmente você fala assim, a -2, pelo menos o Fred volta para compor e o Ronaldo nem isso. O Ronaldo bota a mão na cinturinha, meu. O Fred parece até. Ele vem fechando até o meio. Quando ele está em campo, que ele está 100% da condição física dele, o Fred é um jogador muito útil, tanto ofensiva quanto defensivamente, vai lá, ajuda lá no corner lá atrás. Agora o Ronaldinho, sinceramente, é uma decepção muito grande para nós brasileiros, né? Que as portas foram abertas mais uma vez, ele voltando no futebol mexicano. E a desmotivação é nítida, a intensidade dele é nenhuma. Verdade. Eu, aí assim, ele quer entrar em retorno de camisa também, não sei até que ponto está entrando nos caixas do Fluminense. Eu não comprei, nem vou comprar a camisa de Ronaldinho. Então, verdade. Não sei. E o match com a criançada também não está sendo positivo, então é uma coisa interessante. A imagem, né, acaba ficando, né, ruim, não jogando, e balada, acaba ficando muito na última partida negativo. contra o Atlético Mineiro, 70 minutos que ele ficou em campo, 33 segundos com a bola no pé. É uma piada. Complicado. Nem falta ele estava batendo corretamente. E tem, falando em Fluminense ainda, tem decisão do Sub-20 hoje, às 15 horas. Vitória. Um jogaço. Primeiro jogo empate, né? 1-1 no Maracanã. No Barradão, não é isso? Isso. Barradão, muito legal. Assim, é um campeonato do Sub-20 que foi capitaneado por uma emissora de TV fechada, né? Ela que deu a ideia. Deu certo. E deu certo. Agora todo mundo quer. Legal. Muito interessante. Tem um Sub-17 também, um campeonato também do Sub-17 muito interessante. Só que esse time do Fluminense que vai jogar hoje, tanto o time do Fluminense quanto o time do Vitória, tem 4 ou 5 jogadores de cada equipe, se bem trabalhados, eles no médio período, ou até assim, daqui a 2 ou 3 temporadas, vão dar retornos maravilhosos para o futebol brasileiro. Não só dos 2 clubes, estou falando dos 2 clubes que chegaram à final, estou falando dos outros times também, do Flamengo, do Corinthians, São Paulo. Do São Paulo. É um jogador do Fluminense, tem uma base muito boa. O Douglas é um grande jogador, tem o Matheus Pato também que vem fazendo um excelente. Matheus, tira o Pato do nome dele. Para não dar problema lá na Pato. Manis, passar aí, chegando no final do nosso programa, a rodada, né, e a 22ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro. Temos aí jogos importantes, né, Mano Menezes observando já o Cruzeiro sem o professor. Não dá. Né, o Mano Menezes que, né, não treinava desde dezembro. Foi fazer um curso de 45 dias na Europa, voltou a... Será que agora os jogadores vão entender o que ele fala? Mas olha, eu ainda achei que o Cruzeiro fez um bom negócio, porque eu achei que o Cruzeiro fosse anunciar ou o Guto Ferreira, ex-Ponte Preta, ou o Cristóvão Borges. Eu acho até que o Mano saiu... Dentre as opções... saiu no... Muito caro e não evolui nada. Vamos ver. Nix, a rodada. Ponte Cruzeiro, eu estou torcendo demais para a Ponte, né? Internacional e Vasco, eu torço pro Rio de Janeiro, torcendo pro o Rio de Janeiro se dar bem, então até uma homenagem à Bárbara, né, que tá querendo se motivar e tal, vamos torcer pro Rio de Janeiro, 3-0 Internacional, Joinville e São Paulo, um joguinho interessante. Jogo da zebra, né? Jogo da zebra, pode dar zebra, é lá, né, Flamengo e Avaí, né, vamos torcer pro Avaí, 3-0 Flamengo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, pra mim da Atlético. Um empatezinho nesse jogo aí. Corinthians e Fluminense, pra mim dá empate. Pra mim também. Curitiba e Sport, sou mais Sport. Eu acho que dá coxa. Goiás e Palmeiras, sou mais Palmeiras. Santos e Chapecoense de amanhã.
eu sou mais o Santos. E Figueirense e Grêmio, aí entrega para Deus. É isso aí. Nico, suas considerações finais. Lembrando aí, 19 horas tem um jogo do Vasco, Calvário. 21 horas tem um jogo do Flamengo, só alegria. E o Fluminense vai que hora mesmo, Lucão? 21 horas. 21 horas, então tem Calvário 2 vezes hoje, uma alegria apenas. Ou não, não, é assim mesmo. Ou não, Lucão, suas considerações finais aí. O Fluminense vai ter que jogar muita bola hoje. Espero que o time hoje jogue solto, que a gente consiga pelo menos um empatezinho contra o Corinthians, para o Fla-Flu chegar com aquela motivação total lá. Um abraço para todos, se Deus quiser, vai dar tricolor e na sexta-feira a gente se vê. Né, só como último recado, tivemos aí luta no WR Fight, né, lutadores da ATS, TFT Team, né, e mais uma vitória aí, né, dos lutadores da ATS, o Cacique, né, que veio aqui no nosso programa, conseguiu, né, mais uma vitória, a 8ª vitória consecutiva do Cacique, se preparando aí, né, para competições maiores. Já tem luta, né, marcada contra o Bruce Carvalho, dia 19 de dezembro, com transmissão ao vivo, né, por canal aberto, né, pelo SBT. Então está crescendo aí, né, os atletas aí da ATS Team, do meu amigo, né, André Tadeu, onde eu já mando um abraço. E logo mais rolando a bola, né, a partir das 18h30 com o Gilmar Borsato. Amanhã, Papo de Bola com o Zanon Moreira, trazendo, né, as primeiras informações de como foi a rodada do Campeonato Brasileiro. E nós voltamos na sexta-feira, se Deus quiser, a partir do meio-dia, com mais um programa Camisa 5. Tchau, tchau. E um abraço aí pro pessoal do Terminal Rodoviário, né, que está lá sempre nos assistindo. Então, um abraço especial aí, pessoal, esperando o ônibus ali, indo para casa, chegando no trabalho depois do almoço. Então, um abraço especial aí ao pessoal do Terminal Rodoviário. Tchau, tchau. Abraço.